Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Um privilégio poder estar com você, como sempre falo, e como sempre é um privilégio, diante da palavra de Deus para a gente compartilhar. Hoje, sábado, nós temos o culto da geração livre, os jovens adorando a Deus. Estou até aqui, vesti literalmente a camisa. E no próximo domingo, amanhã, pela manhã, a escola bíblica, e às 18h30, nosso culto de celebração. Aguardando você para um desses momentos especiais, como todo sábado às 7h30 tem o ciclo de oração, toda segunda-feira tem tarde e alternadamente tem a reunião do Aviva Calebs, toda terça-feira momento com homens e mulheres aqui na igreja em ambiente separado, toda quarta-feira o nosso culto do propósito com Deus, sempre abordando o tema do mês, que nesse mês de novembro é Santos Santificados. Quintas-feiras tem células de compartilhamento, toda sexta-feira às 19h30 nós temos o culto de libertação, enfim, e aí vai essa celebração ao Senhor. Hoje quero ler com você em Lucas 4. Lucas 4 fala que a leitura um pouco extensa diz que Jesus, pela virtude do Espírito Santo, voltou para Galiléia, sua fama corria por todas as terras em derredor, e ele ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, por isso ele era conhecido como Nazareno, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então Jesus está falando de um propósito para o qual ele estava se manifestando ao seu povo, e por que não dizer a todas as pessoas, a sua manifestação que veio trazer o reino de Deus, e mais límpido, mais claro, essa mensagem do reino de Deus. Eu não quero hoje destrinchar ou falar sobre aquilo que ele disse do propósito do seu envio. Eu quero falar do propósito, eu quero falar de sermos santos para Deus, separados para Deus, para o honrar, para o glorificar de alguma maneira. Você já parou para pensar sobre esse assunto, não em relação às outras pessoas, mas em relação a você, que há um propósito na sua vida, no seu chamado ao Senhor, você que está agora diante dessa simples palavra e está em comunhão com o Senhor, ou quem sabe você que já esteve um dia e não está, ou você que nunca esteve, mas sabe que há pessoas dedicadas a Deus. Então, a palavra santos é separada, é dedicado ao Senhor para algo específico. E o Senhor Jesus aqui está dizendo a razão, o propósito para o qual ele estava ali naquele momento. Só que ele está em Nazaré, como disse, por isso era conhecido como Nazareno, e eles o viam de uma maneira natural, por conta de estar trazendo e lançando luz na glória de Deus diante dos homens. Eles não conseguiam enxergar em Jesus a pessoa, o propósito que ele sabia que tinha. Então sempre apelavam para a sua naturalidade. Por que estou dizendo isso? Porque possa ser que em relação a você aconteça a mesma coisa. Você entende ter um chamado divino, você entende que há um propósito de Deus para a sua vida, você compreende isso, sente isso, sabe disso. E talvez você fique aguardando que outras pessoas também entendam isso. Você precisa entender. E Deus precisa ministrar sobre isso. Então, se há um chamado, Deus está ministrando sobre isso. E nunca vai haver impedimento. Pode até haver umas barreiras iniciais, mas nunca vai haver um bloqueio permanente. Porque, se é um chamado divino, o próprio Deus cuida desse chamado. Então, não adianta culpar as pessoas.
Não adianta reclamar que alguém não compreende, não entende a visão de Deus para a sua vida. Quem tem que entender a visão de Deus para a sua vida primeiro é você. É a pessoa sobre a qual recai o chamado. Enfim, Jesus entendia disso, entendia isso, ele tinha oponentes, como na palavra nós vamos encontrar várias pessoas chamadas por Deus, que havia oposição ao chamado de Deus na vida dessas pessoas, mas não obstante o fato, a maioria seguiu em frente, ou por que não dizer seguiram em frente. Então, se você cuida que você tem se dedicado a Deus, se separado para servir ao Senhor. E tem gente que não entende, tem gente dentro da minha casa que não entende. Quando é muito próximo, tem que haver inteligência espiritual para administrar a situação. Mas, no geral, vá em frente, em nome de Jesus. Faça como ele, o Senhor Jesus. Tinha oposição até mesmo no meio dos seus irmãos, filhos de Maria, mas isso não o deteve, isso não circunstanciou ele a parar. Não, ele foi em frente e cumpriu o seu chamado e o propósito para o qual ele veio. Então, da mesma forma, em nome de Jesus, se você compreende que foi separado e se coloca para servir ao Senhor dessa forma, em santidade, com um propósito específico, vá em frente. Se o principal aliado e o que te chamou, que é o Senhor, eu poderia dizer assim, se ele não está resolvendo isso, quem vai resolver? Então, é hora sim de rever o chamado, rever o propósito? Sim, sempre. Mas não deixar de confiar. Se o Senhor Jesus voltasse atrás por oposição, estaríamos perdidos, mas ele não voltou atrás. Ele cumpriu o seu chamado, Paulo cumpriu o seu chamado, tantos outros cumpriram. Quero te lembrar que o Estevão morreu apedrejado e cumpriu o seu chamado. Ele estava ali cumprindo algo específico, como o João o Batista cumpriu o seu chamado. Ele disse, importa que ele cresça, Jesus, e eu diminua. Então, às vezes a gente fica forçando as coisas. Somos chamados para fazer algo e nos separamos para Deus para algo específico e queremos forçar as coisas. Você entendeu o que eu estou falando hoje sobre ser santo na condição ministerial, na condição de serviço? Você deve ter entendido isso, compreendido isso. Então, se o que me chamou está dirigindo as coisas dessa forma, o que eu vou fazer é mais do que isso, a não ser compreender e me condicionar e deixar o resto nas mãos de Deus. Deus sabe muito bem cuidar de cada um de nós. Que a glória do Senhor esteja presente na sua vida. Enquanto estou falando a você, me lembrei que hoje, por conta de eu ter gravado essa mensagem antecipadamente, sábado, hoje, nós estamos celebrando o bálsamo durante todo o dia, a partir das 7 horas da manhã até as 18 horas e 30, 19 horas. Essa é a última edição desse ano, voltaremos em fevereiro e teremos no próximo ano 6 edições durante o ano, de 2 em 2 meses. Um momento de cura, um momento de celebração e um momento de estarmos diante do Senhor. Que a sua graça, que a sua glória, que o seu poder esteja ministrando a nós e em nós e através de nós para o glorificar, para o celebrar sempre. Não esqueça, aqueles que são chamados especificamente para algo na obra de Deus, não estou falando da salvação, porque a salvação Deus chama a todos, mas estou falando para a obra de Deus, para algo específico. Sempre haverá oposição. Começa pela batalha espiritual e às vezes ela se personifica, ela se materializa, se humaniza em pessoas que não compreendem isso. Como um jovem hoje se dedicar ao Senhor nesse mundo tão louco e doido, que cada um faz o que quer, sem ter que dar satisfação a ninguém, a não ser na hora que tem necessidades, não é verdade? As pessoas ainda dizem, por que fulano podia estar fazendo isso e aquilo, está desperdiçando a sua juventude, o seu tempo? Mas a Bíblia diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os anos, cheguem os dias nos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Enquanto há contentamento no nosso coração,
nos dediquemos ao Senhor, que a graça, a glória, a unção, o poder de Deus esteja presente na sua vida de uma maneira muito efetiva. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.